Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Daniel, irmãos e irmãs, hoje nós nos reunimos então para celebrarmos o segundo domingo do tempo da Páscoa. Como eu dizia no início da celebração, essa festa a partir dos anos 2000 ficou conhecida também como a Festa da Misericórdia, o Domingo da Misericórdia. Então, o Papa São João Paulo II, concede a todos, neste dia, aqueles que buscarem se confessar, comungar, também recebem indulgências. Então que todos nós possamos buscar viver uma vida santa e sempre procurar a misericórdia de Deus. Hoje nós temos nos sagrados textos, tanto na primeira leitura quanto na segunda leitura, textos do Novo Testamento. Na primeira leitura temos o relato das primeiras comunidades cristãs, que começam a se formar, começa-se a juntar um bom número de pessoas, vemos os relatos já de alguns sinais dos apóstolos que eles realizam em nome de Jesus. Depois, na segunda leitura, temos Paulo falando à comunidade da visão da glória de Jesus, que ele teve. Então, os textos que vão nos acompanhar durante este tempo pascal, seja na primeira leitura, seja na segunda leitura, vão vir nos relatando sobre o surgimento das comunidades a partir do ressuscitado. As pessoas que vão fazendo experiências com Jesus vivo, vão espalhando esta notícia,
vão testemunhando a partir da experiência da comunidade, do estilo de vida da comunidade, e vai agregando pessoas a este grupo, né, que nós chamamos de igreja cristã primitiva. É isso que nós ouvimos na primeira e na segunda leitura, e vamos ouvir durante todo o tempo pascal, os relatos então do surgimento da igreja. Mas eu gostaria hoje de deter um pouco com vocês no Evangelho, né? Nos debruçarmos um pouco mais sobre o Evangelho, é o Evangelho de João. E como sempre digo, o Evangelho de João, por ser escrito mais tarde, ele traz muitas mensagens no próprio texto. Ele já nos aponta, né, pontos para a nossa reflexão, para a nossa celebração, para a nossa meditação. E é justamente isso que eu quero trabalhar com vocês nesta manhã. Primeira coisa, a nós conversarmos e rezarmos um pouco. O início do Evangelho diz que eles estão fechados, os apóstolos, eles estão reunidos, fechados, com as portas trancadas, porque eles estão com medo dos judeus. Nós temos que entender, por que eles tinham medo dos judeus? Que medo que é esse? Por quê? Primeiro, o que Jesus anunciava, Jesus ele pregava, Jesus vivia um novo projeto de vida. Jesus, a sua proposta, a sua mensagem era um projeto de vida. Com a morte de Cristo, acreditava-se que este projeto de vida também acabaria com ele na cruz, assim como foi com tantos outros que vieram ser revolucionários. Porque a mensagem de Jesus, né, é uma mensagem que era contrária ao sistema político da época, contra o sistema religioso da época. Então era contraditório o que se vivia na sociedade e o projeto que Jesus apontava, o caminho que Jesus queria e desejava que as pessoas seguissem. Então isso causou um grande alvoroço. Ele se tornou sim um grande revolucionário para a sua época. Ele incomodou os poderosos. E com isso, eles esperavam que com a morte de Jesus, também tudo aquilo que ele tinha anunciado, que tudo aquilo que ele tinha falado, ia morrer com ele. Mas não foi isso que aconteceu. Porque o projeto de vida, a mensagem não estava só em Jesus, mas ela tinha sido plantada, semeada no coração dos seus apóstolos. E a sua mensagem, que é o Evangelho, não morreu com ele na cruz. O Evangelho permaneceu vivo no coração dos seus apóstolos. E por isso que depois da morte, eles se reuniram. Eles voltaram a estar em comunidade. E por isso vem o medo. Para que os seguidores daquele que foi revolucionário, né, não se reunissem, não se fizesse uma revolta. O medo era esse, dos judeus, e por isso perseguirem os apóstolos de Jesus. Os judeus tinham medo que aqueles que restaram dos seguidores e que agora estavam reunidos pudessem contra-atacar, pudessem fazer uma revolta por terem matado o seu Messias, por terem matado aquele que era o mestre daquele grupo. Então era uma grande ameaça para os apóstolos estarem caminhando naquele momento, por eles estarem juntos naquele momento. Então eles estão trancafiados, eles estão fechados, né, por medo dos judeus, porque os judeus também tinham medo de que eles contra-atacassem. Então a gente tem que entender para saber o porquê que eles tinham medo, por que eles estavam trancados. Mas João vai além disso. Diz que os apóstolos estão trancados, mas Jesus se põe no meio deles. E o que quer dizer com isso? O que fica para nós a partir desse primeiro ponto? Que nós na nossa vida também, muitas vezes por medos, por crises, por enfermidades, por uma má compreensão e tantas outras coisas, nós também nos fechamos.
nós também facilmente nos trancamos. Trancamos o nosso coração. Não deixamos que ninguém se aproxime de nós. Não queremos ninguém junto de nós. Quando a gente está passando por alguma situação, a maioria tem como uma resposta se trancar, se fechar, não quer ver ninguém, né? Que são sintomas que nós chamamos de sintomas de depressão, sintomas depressivos. Que quando a gente tem um problema para enfrentar, uma dificuldade, algo para resolver, uma decisão a tomar, a gente tem medo, a gente entra em crise, a gente se desespera, mas a gente não quer ninguém junto de nós. Nós queremos só nós, sozinhos, darmos conta daquilo. Então nós nos fechamos o nosso coração, né? Colocamos barreiras entre as pessoas. Mas mesmo nós não querermos ninguém junto da gente, Jesus ele se põe no meio de nós. Mesmo quando nós não queremos ver nada, não queremos falar com ninguém, queremos apenas o silêncio do nosso quarto e da nossa cama, mas Jesus se coloca junto de nós, porque ele vem junto aos apóstolos para transformar aquela realidade. Eles que estavam com medo, Jesus vem a partir da sua ressurreição lhes dar coragem para enfrentar a vida, para enfrentar talvez os judeus, para dar conta deles, anunciarem o reino, de darem continuidade na missão. Jesus vem encorajar, vem dar ânimo para eles, vem transformar o coração deles. E assim também Jesus vem realizar conosco. Mesmo estando fechados, Jesus ele se coloca no nosso coração para transformar aquele momento de agonia, de sofrimento, de enfermidade. E para isso nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para escutar. Mas não é desses olhos que eu estou falando, não. Olhos que a terra hão de comer. Eu estou falando dos olhos do coração, da vida, do ser interior que cada um de nós temos. É desses olhos e desses ouvidos que eu falo a vocês, para nós percebermos, quando nós estamos no fundo do poço, que nós não estamos sós. Jesus está no meio, Jesus está conosco, e Ele vem para transformar a realidade. É nós nos permitirmos que Ele realize essa transformação. E juntamente com esta presença amorosa de Jesus, Ele nos traz 3 coisas. O ressuscitado traz 3 coisas para os seus apóstolos. A primeira delas, a paz. Quando Ele está no meio deles, Ele diz: a paz esteja convosco. E por 3 vezes, Jesus faz a mesma saudação. A palavra paz vem de shalom, que é muito mais do que uma paz de ausência de guerra. Mas a palavra shalom é uma paz interior, uma paz exterior. Sabe aquela tranquilidade que a gente sente? Sabe quando a gente vai para o campo, num passeio, está lá, vou dar um exemplo, eu gosto pelo menos, A gente está lá numa rede, sossegado, aquele ventinho batendo na gente, a gente balançando na rede, a gente fala assim: nossa, que paz que eu estou sentindo, sem nenhum problema, vem até aquele soninho. É justamente esse o significado da paz. É claro que ele é muito mais intenso, mas é dessa paz, é da paz da ausência de guerra, é da tranquilidade do coração, é de ter uma certeza de que Deus está conosco, é essa paz de consciência que nós temos. É esse o shalom que Jesus traz para todos nós. Da parte de Deus, a paz vem. Agora cabe a nós pensarmos: e nós estamos sendo promotores da paz? Ele saúda a paz, mas nós abraçamos essa paz? Nós vivemos essa paz? Nós espalhamos também esta paz? Eu vejo que muitas vezes nós não somos promotores de paz, nós somos promotores do conflito. Nós gostamos de ver o circo pegar fogo, ainda mais quando é em relação ao outro. A gente com a nossa fofoca, às vezes nós com as nossas maledicências, com as nossas maldades,
nós falamos mal das pessoas, desejamos o mal das pessoas, né? Caluniamos as pessoas e vemos o conflito acontecer dentro da casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro da comunidade. Nós gostamos, ao invés de nós sermos promotores da paz, nós somos pessoas que disseminam o ódio, a violência, os conflitos em todos os ambientes onde nós passamos. O Papa Francisco dizia no dia de hoje que nós devemos ser tecelões da paz. Devemos ser tecelões da paz. Nós devemos criar laços, fazer trâmites para que vivamos a paz em nossas casas. Mas hoje o que nós encontramos dentro das casas são os filhos que desrespeitam os pais, o marido que desrespeita a esposa e vice-versa. Não se tem mais diálogo, é só gritaria, é tapas, não tem mais convivência, não se tem mais respeito. E como que nós podemos falar de paz? Então Cristo ressuscitado vem trazer a paz, mas nós devemos abraçá-la e vivê-la, e espalhar isso onde nós estamos, onde nós convivemos e por onde nós passamos. E claro, nós devemos então também rezar, claro, pelos países que vivem em estado de guerra. Temos a Síria, há quantos anos eles vivem em guerra? Quantas pessoas perdem as suas vidas por conta do interesse de poucos, dos poderosos? Agora a mesma coisa, a guerra lá na Ucrânia, com a Rússia com a Ucrânia. Quantas famílias são despedaçadas, têm que mudar, têm que deixar as suas terras, as suas casas, por conta de guerra, para defender o interesse de pequenos, de um, porque um quer aquele bem. Então nós temos que rezar para que as pessoas abram os corações e sejam capazes de receber esta paz que o Cristo ressuscitado traz. A segunda coisa que o ressuscitado traz a cada um de nós é justamente o Espírito Santo. Ele diz, o evangelista no Evangelho, que Jesus, estando no meio deles, saudando a paz, também sopra sobre os apóstolos e diz: recebam o Espírito Santo. João, diferentemente de Lucas, ele concilia, diz que o Pentecostes acontece no mesmo dia da ressurreição. Enquanto Lucas, que nos narra lá no Ato dos Apóstolos, os apóstolos reunidos, 50 dias depois da ressurreição, vem o Espírito Santo como labaredas de fogo e desce sobre os apóstolos. Isto é Lucas. Lucas diz que o Pentecostes, o evento do Espírito Santo acontece 50 dias depois da ressurreição. Agora para João não, é no mesmo dia da ressurreição, é o dia de hoje, como nós ouvimos. Jesus, ele sopra sobre os apóstolos e diz: recebam o Espírito Santo. Nós recebemos hoje novamente o Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito é quem rege a igreja, é o Espírito Santo que ilumina todos os trabalhos pastorais, mas não só a vida da igreja, pastoralmente falando, mas a nossa vida, porque nós somos igreja. Então nós devemos confiar mais na ação do Espírito Santo, confiar mais na sua graça. Às vezes na vida, diante de alguma decisão, de alguma coisa que nós temos que fazer, nós queremos e achamos que damos conta por nós próprios. Não, antes de você tomar alguma atitude, reze, invoque o Espírito Santo, para que deixe Ele te guiar. Nós temos que confiar mais em Deus. Nós confiamos pouco nele, muito pouco. Então por isso hoje, recebendo novamente o Espírito Santo, nós devemos nos perguntar, Espírito Santo, o que nós vamos hoje e esta semana fazer juntos? Que o Senhor me guie, que o Senhor me ilumine, que eu tenha boas ações, que eu tenha bons pensamentos. Devemos confiar mais a nossa vida no Espírito Santo, ao Espírito Santo, porque depois a gente faz cada burrada, cada besteira por aí. Por quê? Só por conta das nossas fragilidades? Só porque nós somos limitados? Não, porque nós não confiamos a nossa vida neste Espírito que nos guia. A terceira coisa que nós recebemos do Espírito Santo
é o perdão. Recebemos de Jesus ressuscitado é o perdão dos pecados. Ele diz, né? Perdoai e eu também perdoarei. O perdão ele estende a todos. Papa Francisco sabiamente ele diz, né? Que Deus nunca se cansa de perdoar, mas somos nós que cansamos de pedir perdão. Deus a todo momento estende a sua misericórdia a cada um de nós. E não é à toa que hoje nós, né, ao meditarmos sobre este perdão que Jesus ressuscitado estende sobre os seus apóstolos, nós celebramos o dia da divina misericórdia. Que Ele estende sobre cada um de nós essa misericórdia. Mas ao mesmo tempo que nós somos perdoados por Deus, nós também devemos perdoar. Porque nós rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, na mesma medida, na mesma forma com que nós perdoamos as pessoas, nós também seremos perdoados. Perdoamos muito, somos perdoados muito. Perdoamos pouco, somos perdoados pouco. Por isso, nosso coração deve ser aberto para perdoar, para sermos livres. Porque se nós não perdoarmos, nós nos tornamos escravos das situações e das pessoas. Quantas vezes o padre já disse isso a vocês? Tem pessoas que têm 60, 70, 80 anos, mas faz 50 que não fala com o irmão, que não é capaz de cumprimentar alguém do seu próprio sangue, da sua convivência. Então, como que quer ser perdoado, se não é capaz de perdoar nem o próprio irmão? Daí tem lá uma confraternização de final de ano, fulano vai? Vai? Então eu não vou ficar em casa. Chega num restaurante, vê que a pessoa está lá, eu vou até embora. Você acha que eu vou ficar aqui? Nossa, me faz até perder a fome. Chega dentro da igreja, entra por uma porta, vê que fulano está, sai pela outra. Ou senta no fundo, fala, vou até sentar aqui no fundo para o fulano nem me ver. Então assim, nós vivemos escravos daí. Precisamos ter mais atitudes de perdão, porque à medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. Nós somos perdoados. E por fim, gostaria ainda de refletir com vocês sobre Tomé. Tomé, ele não estava na comunidade, ele estava fora. E Jesus apareceu para os apóstolos. E quando Tomé resolve fazer parte novamente da comunidade, os apóstolos dizem: olha, nós vimos o Senhor. Mas Tomé não foi capaz de acreditar. Não foi capaz de acreditar. Ele falou: eu só acredito se eu tocar nas marcas dos seus pregos, nas suas chagas. E daí é onde nós vemos que depois, novamente, eles estando reunidos, Jesus aparece. Nós não sabemos se Tomé tocou ou não o lado de Jesus, as suas chagas. O Evangelho não nos diz. Mas Jesus fala: olha, para você acreditar precisa tocar, então me toque. E o que fica para nós dessa experiência de Tomé? Que nós muitas vezes somos como Tomé. Nós vivemos fora da comunidade. E fora da comunidade não é possível fazer a experiência com Jesus vivo, real e ressuscitado. Durante todo o tempo da Quaresma, eu sempre disse a vocês: é importante termos o nosso momento de oração pessoal. Até no Evangelho da quarta-feira de cinzas diz: você vai rezar, entra no seu quarto, fecha a porta e lá, no silêncio, faça a sua oração, porque o Pai que está oculto, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Nós precisamos deste momento pessoal de oração, precisamos ter o nosso momento de conversa com Deus, mas é necessário também o nosso momento de comunidade, porque é na comunidade que nós somos capazes de ter os olhos abertos e experimentarmos a Jesus vivo ressuscitado, pois só também na comunidade é que nós temos a Eucaristia. Lá na nossa casa não temos Eucaristia, é só na igreja, só na comunidade. E na Eucaristia Jesus está presente de forma real, verdadeira e ressuscitado, vivo. Então é só na comunidade. E se nós estamos fora da comunidade, nós com mais facilmente caímos. Lá fora da comunidade é que nós nos desviamos.
Agora, se nós estamos dentro da comunidade, se nós estamos de fato inseridos, quando nós caímos, sempre tem alguém para estender a mão, para nos levantar, para nos animar a caminhar. É junto da comunidade que vai ter alguém que vai nos orientar, ou vai puxar a orelha, como fez, né, o próprio Cristo a Tomé. Então é dentro da comunidade que nós devemos viver. Termos os nossos momentos de oração, mas também termos o nosso momento comunitário, pessoal e comunitário. Porque é aqui que um vai nos ajudando a sustentar, a não cair, se cair, levantar e sempre prosseguir. Que nós não sejamos como Tomé, que vivem fora da comunidade, mas muito pelo contrário, que nós aqui dentro consigamos fazer a experiência com Jesus. E quando nos desviarmos do caminho ou cairmos, tenha certeza que além de Cristo, sempre terá um irmão que vai te apontar o caminho. Sempre vai dizer, alguém vai dizer: olha, nós vimos o Senhor e Ele está vivo. Acredite, confie, sempre vai ter alguém. Então que Deus nos ajude, que nós estejamos sempre inseridos na comunidade, estejamos de corações abertos para receber a paz, o perdão, a misericórdia e também toda a bondade e o Espírito que o Cristo ressuscitado nos traz. Assim seja. Amém. Permanecei em meu amor, permanecei em mim, permanecei em meu